esse pensamento, Murilo, ele tá meio na moda com o estoicismo. Hoje o cara que vai da filosofia, ele vê uns vídeos no YouTube sobre estoicismo, não sei o que, o caralho. Que aí o que tu entendeu do estoicismo? Ah, meu irmão, as coisas são como são, entendeu? Tu tem que... É isso aí, meu irmão. Aconteceu, se fudeu e é isso daí. Só que como tudo que entra na moda, as pessoas percebem as coisas de um jeito que não necessariamente era o que tava, sei lá, a ideia inicial da coisa, né? Porra, a gente aqui que tá fazendo um bagulho em 2026, tá ao vivo agora, nesse momento. Estamos falando um bagulho e o cara não tá entendendo, porra. Imagina um bagulho que o cara escreveu, não é não? Então, também é perigoso essa ideia, na minha opinião, de que as coisas são como são. Elas... Sim. De fato são como são. Mas isso não quer dizer que tu não tem que correr atrás dos teus troços. Sim. Por isso que eu falei que total, é perigoso essa citação. Uhum. É perigoso e essa ideia, ela não é trivial, não é um assunto trivial, mas talvez os assuntos mais importantes são esses, perigosos. Tem um perigo, mas é isso. Faz parte de entender esse assunto, entender os perigos dele para não banalizar e, né, virar passividade, virar... ou negligência, ou não se colocar, não impor seus limites, né? É sutil. É interessante, irmão, porque os assuntos mais existenciais, digamos assim, eles são sutis. Quando eu falo sutil é que não tem uma objetividade, não tem uma planilha de Excel para dizer quando foi isso, é aquilo, isso aqui, é aquilo, então é aquilo. Não é computável. Não é assim, é de outro, é um reino diferente, é um reino mais etéreo mesmo, um reino do sentir, né? A hora de eu aceitar, porque esgotou as possibilidades e é o que é. E eu não tô deixando de tentar, eu esgotei as possibilidades de tentar, e aí agora eu aceito o que é. Porque é o que me falta, o que é a melhor opção dentre as disponíveis, que a outra é resistir e ficar puto. Então... E cada um tem seu tempo pra isso, né? Porque muitas vezes são coisas mais desafiadoras, mas eu pratico, assim, isso no dia a dia, assim, no micro, assim, todo dia, assim, tipo, desde coisas pequenas, né? Desde, caiu na camisa, café. É isso, caiu. Sem... É o falatório aqui dentro. Qual é a quantidade, quanto falatório escroto vai rolar aqui dentro até tu resolver aceitar? Vou diminuir esse falatório. E uma hora eu vou ter que aceitar. Então, como diminuir esse falatório vai ficar, porra, Murilo, tu é foda, não sei o quê, caraca, tu faz merda, não sei o quê, não sei o quê. Eu já tive muito isso. Vou cortar, irmão, vou logo pro final, que é o que é. Uma vez eu tava conversando com o Jean e ele falou assim, porra, eu percebi que eu falando comigo mesmo na minha cabeça era pior do que eu falando com um cara que eu odeio. Foi mais ou menos isso, né, Jean, que tu me falou, sei lá, ou algo parecido com isso. Essa porra me pegou. Eu falei, caralho, é mesmo? Como é que eu tô me tratando? Uma filha da puta, mano. Já me pegou isso também. Eu já percebi, assim, como eu era autocrítico, autocobrador, escroto comigo mesmo, com os outros bonzinho e escroto comigo, né? Porque existe um entendimento, assim, coletivo, assim, um pouco assim, de que se a gente se priorizar muito, se a gente se cuidar muito e se colocar em primeiro lugar, é egoísmo. Existe uma linha tênue, né, entre essa coisa de se colocar em primeiro lugar, se priorizar. Então eu passei muito tempo assim, priorizando todo mundo, sendo legal e comigo escroto. E foi um processo assim que eu venho trabalhando para essas vozes comigo ser mais legal, comigo mesmo. A gente fica, porra, Murilo, falatório. Eu acabei um livro agora chamado Fé no Flow, que é baseado na minha peça, em que no livro eu acabei criando um recurso de escrita de colocar meus pensamentos. Ficou bonito, ficou engraçado também, de tipo assim... E mostrando ao longo do livro como os pensamentos começaram a ser mais gente boa consigo mesmo. Então no começo aparece lá com uma letrinha diferente, né? Porra, Murilo, não sei o quê, todo falatório. Não, devia ter feito isso. Não, é porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma conversa de doido, assim. E ao longo do livro, a conversa de doido vai ficando menos doida, mais amorosa consigo mesmo. É porque ficou com fama de brega. Auto-amor ficou com fama de brega. É? Eu sinto que auto-amor parece... auto-amor, autocompaixão. Parece que essas coisas ficaram meio assim. Parece que isso é egoísmo e
papinho de coach, entendeu? Meu brega, não sei o quê. Alto amor. Alto amor é a base de tudo, irmão. Se não tiver alto amor, tu não vai dar o quê pros outros? Se tu não tem aí dentro. Aí envolve o cuidado com o corpo, o se priorizar, o dizer os nãos, né? Essa coisa de dizer não. Você também recebe muitos convites para coisas, né? Convites para eventos, para coisas. Então, saber dizer os nãos pra ser primeiro eu, né? E depois o mundo inteiro, depois os outros. Mas tu tava falando, inclusive, sobre esse lance de falar uns nãos, sobre esse livro aqui, que é o oposto do que tu falou. É o cara ficou falando sim. Né? É assim, esse livro eu trouxe pra tu, eu lembrei A Entrega Incondicional, do Michael Singer. Cara, esse livro me tocou. Ele é um escritor com outros livros mais famosos, A Alma Indomável, um escritor de autoconhecimento, de espiritualidade, assim, uma vibe Eckhart Tolle, digamos assim, sabe? Mas esse livro, a história que ele conta, embaixo tem Como Aprender a Confiar no Fluxo da Vida. Ele era um professor de meditação, com um templozinho de meditação, um espaço de meditação no meio da floresta dos Estados Unidos, e ele resolveu fazer um experimento radical, assim, consciente de eu quero experimentar, fluir na vida, sem colocar muito as minhas preferências de eu gosto, não gosto, ficar observando os movimentos da vida e dizendo sim e aceitando tudo. Um experimento. Só que durou 20 anos. E aí, como ele Nossa, ele deve ter tido só a experiência. Cara, o livro parece é cinematográfico, assim, de você olha e faz, não, irmão, agora não, agora tu não vai pra isso não, irmão. Agora fala não, irmão. Pra isso, irmão, não vai dar ruim isso aí. Sabe, tipo, ele construiu um templo de madeira muito legal. Aí chega um cara, irmão, me ajuda a construir minha casa de madeira. Aí ele, ok, ajudou a construir. Aí outro, não sei o que, daqui a pouco ele tem uma construtora de casas de madeira, no meio da floresta. Aí uma pessoa que é cliente dele falou, olha, eu tenho uma clínica aqui, me ajuda aqui. Ele tinha feito tecnologia informática, isso anos 90, 80, 90. Me ajuda aqui a criar uma coisa para controlar meus pacientes. Aí ele, sim, começou a ajudar. Virou um software que virou uma das primeiras startups da internet americana. Conectava as clínicas, um negócio assim, bem nos anos 90, que virou um negócio bilionário e virou CEO. Então, é um exemplo. Claro, não é... Vamos fazer então isso. O cara falou, tô fazendo um experimento radical. Mas o flow que eu aprendi e que eu trago no meu espetáculo, no livro, é como se ele trouxesse o exemplo radical do que eu acredito. Tá. Mais light. Isso daqui é o que acontece num cara que deu muita sorte e acertou, tirou 20 no dado. Pode ser. Essa é uma forma de pensar. Não sei se eu usaria a palavra sorte, porque também, assim, essas situações... Porque teve umas treta grande que ele se meteu no final, mas, em geral, fora umas treta bem grande, em geral, as coisas fluíram. Então, assim, sorte você terceiriza muito pra uma instância que não é você, mas ele tava lá. Mas o que é sorte? Quando alguém fala sorte, o que você entende? Eu entendo como se você estivesse descreditando a tua responsabilidade, a tua participação em fazer aquilo acontecer. Ah, mas como assim? A pessoa pegou e só uma vez na vida aplicou na loteria e ganhou. Ela aplicou na loteria. Olha o crédito dela de nunca ter apostado na loteria na vida e um dia aconteceu algo que ela sentiu. Será que ela não captou? Não sei o que aconteceu, que nesse dia ela foi apostar na loteria e ganhou. É sorte? E o crédito de ela, em algum momento, ela pensou, ou vou na lanchonete ou vou na loteria. E ela falou, vou na loteria. Então ela foi lá, na loteria. Então, quando fala teve muita sorte, podia falar assim, ela seguiu o sentir dela, o coração, e tomou a decisão de ir na loteria e deu sorte. Ok, tá bom. Aí a gente tá meio a meio. Meio a meio na ação dela e meio a meio, ok. Não... Eu tô mais nessa daí, porque essa daí explica o azar, por exemplo. Porque no azar eu posso ter feito tudo certo. Ou pelo menos tudo que eu acreditava que é certo, né? E no fim
dá merda. É possível. E aí, se a gente coloca um meio a meio no. E é que assim, o que eu chamo de sorte? Sorte é. Imagina que a vida tá acontecendo. Tá aqui, a vida é uma linha e ela tá aqui acontecendo. E aí tem a vida ela dá uns frutos. E esses frutos, eles existirão, independente de você. Esses frutos existirão, né? Só que só dá pra você aproveitar esses frutos se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, você nem percebe os frutos, tá entendendo? Então, o que a gente acaba percebendo como sorte estou preparado para receber ou pegar ou colher esse, entre aspas, fruto que a vida já ia produzir. Então ela já ia, alguém ia, ou se ninguém fosse, eu acho que em algum momento alguém pega essas oportunidades e elas acontecem às vezes, que nem o cara que sei lá, você com a porra do Peça Comida lá, né? Uhum. É que talvez tu pegou um fruto meio prematuro. Mas você entende? São coisas que elas mudam paradigmas aqui e ali. Sim. Né? E o azar também é assim, né? Dentro dessa visão, por exemplo, eu um dia conheci minha esposa maravilhosa. Talvez uma semana antes aconteceu um fato na minha vida que eu falei, putz, que azar. Mas foi esse fato que fez Que eu te levou ir até parar ali. na festa que eu conheci a minha esposa. Então, assim, né? Como o que é azar e sorte, né? Eu dei azar no Peça Comida que eu não fiz no tempo ou foi o que foi pra poder a minha vida ser desse jeito e eu chegar no lugar que eu cheguei e ter o que... Vai que se tu vai por aquele caminho lá, tu, sei lá, enxergaria a vida de uma forma completamente diferente. Ou eu podia me suicidar no dia que a minha empresa abriu capital e caiu na bolsa e perdeu tudo. Sei lá, entendeu o que poderia acontecer? Eu, por exemplo, não gostaria de ser o CEO do iFood, o dono do iFood. Não é pra mim esse trabalho. Não é isso que eu quero na minha vida. Então, aquela timeline, linha do tempo, que eu podia ter entrado de ter uma startup, não sei o quê, não é o que eu gosto de verdade. Não gostaria de ter uma empresa grande, complexa. Minha vida sempre foi empresinhas de 20 pessoas, 25 pessoas, uma coisa assim, sabe? Eu prefiro. Faz sentido, né?